Há momentos na vida em que tudo o que você faz parece não gerar resposta alguma. Você ora, você chora, você busca sinais, mas o céu parece mudo. E nesse vazio silencioso, uma dúvida começa a sussurrar dentro da alma. Será que Deus me abandonou? Mas e se esse silêncio não for ausência? E se for o modo mais profundo de Deus te ensinar a ouvir o que realmente importa? Carl Jung dizia que o encontro com o próprio eu é um encontro com Deus. E talvez seja isso o que ele está tentando te ensinar quando o barulho do mundo cessa, quando os aplausos se vão, quando as respostas desaparecem, quando ninguém parece entender. O silêncio divino não é castigo. É um chamado. É Deus dizendo, agora é entre eu e você. Porque às vezes Deus não fala mais, não porque te esqueceu, mas porque quer que você aprenda a escutar o que já foi dito. Quer que você pare de buscar fora aquilo que Ele está construindo dentro de você. Há processos espirituais que não podem ser explicados em palavras, apenas experimentados no silêncio. O silêncio é a linguagem dos que confiam, dos que amadurecem, dos que se rendem. Você já percebeu que quando tudo fica em silêncio, o que mais incomoda não é Deus não falar, é o que o silêncio revela sobre você, as tuas dúvidas, as tuas dependências, os teus medos, tudo vem à tona. Porque é ali que Deus trabalha, não na superfície, mas nas profundezas. Jung acreditava que o inconsciente é o território onde Deus ainda fala conosco. É nesse espaço interior, onde a mente consciente perde o controle, que o Espírito começa a revelar verdades escondidas. Deus te cala por fora para te despertar por dentro. Te tira da correria para te colocar frente a frente com a tua própria alma. Te deixa sem respostas para que você aprenda a fazer as perguntas certas. Às vezes, você não está sendo ignorado, está sendo lapidado. Deus está te ensinando a amadurecer espiritualmente, a confiar mesmo quando não há sinais, a continuar mesmo sem sentir. Porque a fé que só existe quando tudo está claro ainda não é fé, é conveniência. Mas a fé que permanece no silêncio é a que transforma o ser humano. Há uma diferença entre o silêncio de Deus e o abandono de Deus. O abandono gera desespero. O silêncio gera crescimento. O abandono destrói a fé. O silêncio constrói raízes. E você está nesse tempo, o tempo do enraizamento. Você ora e parece não ouvir nada, mas o céu inteiro está te ouvindo. Você sente que nada acontece, mas dentro de você, algo está sendo realinhado. É assim que Deus trabalha. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro te transforma, depois transforma a tua realidade. Ele não está te punindo, Ele está te preparando. Há pessoas que desistem no meio do silêncio porque não suportam a ausência de sinais. Mas quem aprende a permanecer quando nada é dito, descobre que o silêncio também é uma resposta. E muitas vezes é a resposta mais profunda que Deus pode dar. O silêncio divino é o convite para o autoconhecimento. E é aqui que Carl Jung e a fé se encontram. Ambos apontam para o mesmo caminho, o mergulho na própria alma. O verdadeiro diálogo com Deus não acontece apenas nas palavras ditas, mas nas transformações silenciosas do coração. E o silêncio é o laboratório dessa transformação. Talvez Deus esteja calado porque Ele quer que você amadureça a forma de ouvir. Você quer respostas, Ele quer consciência. Você pede direção, Ele quer transformação. Você quer um milagre fora, Ele está fazendo um dentro. O silêncio é o intervalo entre o pedido e o cumprimento da promessa. E quem suporta esse intervalo descobre o segredo da fé. Não é preciso ouvir Deus para saber que Ele está presente. Feche os olhos e respire por um instante. Tudo o que parece vazio pode estar cheio da presença dEle. Deus não te abandonou. Ele só está te ensinando a confiar no escuro. Porque quando Ele silencia, é porque está criando algo em silêncio. Algo que só será revelado quando o teu coração estiver pronto para compreender. E talvez este seja exatamente o tempo em que você está vivendo agora. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Mesmo no silêncio, eu confio.
E se você sente que está nesse processo, aprendendo a ouvir Deus nas pausas, se inscreva no canal. Tem muito mais conteúdo como esse para te ajudar a entender o que o silêncio de Deus está revelando dentro de você. Quando Deus silencia, algo acontece dentro da alma. É como se todas as estruturas de controle desabassem. Você tenta orar como antes, tenta sentir como antes, tenta se mover como antes, mas nada mais parece funcionar. Esse é o momento em que o espírito é forçado a olhar para dentro, e é ali que o verdadeiro encontro começa. Carl Jung chamava esse processo de descida ao inconsciente. É a travessia interior em que o ser humano precisa confrontar suas próprias sombras, medos, ego, orgulho, a necessidade de controle. E o silêncio de Deus, muitas vezes, é o cenário dessa travessia. Não porque ele se afastou, mas porque ele sabe que a revelação não acontece na superfície do barulho, e sim na profundidade do silêncio. O silêncio é o espelho da alma. Quando tudo ao redor se cala, o que sobra é a tua verdade. E é nessa verdade que Deus começa a trabalhar. É ali, no confronto entre o que você aparenta e o que realmente é, que o Espírito Santo inicia o processo de reconstrução. O que antes você escondia sob palavras, agora vem à tona. As orações vazias se transformam em gemidos sinceros. As máscaras caem, e o que sobra é o ser humano nu diante do Criador. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos no inconsciente se manifesta como destino. Talvez Deus esteja em silêncio porque quer te impedir de viver um destino repetido, as mesmas dores, os mesmos erros, os mesmos ciclos. Ele silencia para que você aprenda a ouvir não o ruído do mundo, mas a voz da tua própria alma pedindo libertação. O silêncio é pedagógico. Ele te ensina o que o ruído te distraiu de perceber. Você começa a enxergar o quanto se apegou a coisas que não te sustentam mais, o quanto buscou aprovação em pessoas, o quanto confundiu atividade com propósito. Deus silencia para te ensinar a discernir o essencial. Porque muitas vezes é no nada que ele te mostra o tudo. Jung acreditava que a psique humana é uma ponte entre o terreno e o divino. E quando Deus silencia, é como se essa ponte estivesse sendo reparada. O inconsciente é o território do mistério, e Deus trabalha exatamente ali onde a lógica não alcança. O silêncio é o sinal de que Ele está operando em dimensões invisíveis, construindo dentro de você o que só mais tarde será visível no mundo. Mas o problema é que a mente humana não suporta o silêncio. Ela quer controle, quer respostas imediatas, quer sentir algo. Por isso muitos desistem antes do tempo, porque confundem o silêncio com rejeição. Mas os que permanecem descobrem algo que o mundo nunca entenderá, que a ausência de ruído é, na verdade, a presença mais intensa de Deus. A mente grita, mas o espírito sussurra. E só quem se aquieta consegue escutar. Por isso, quando Deus silencia, é porque Ele quer te ensinar a se calar também, a silenciar a ansiedade, o medo, o controle, a necessidade de entender tudo. O silêncio de Deus é uma escola de confiança. Ele te convida a caminhar sem mapa, a confiar sem garantias, a descansar sem explicações. Quando você começa a se acostumar com o silêncio, algo mágico acontece. A paz começa a crescer onde antes havia medo. A serenidade toma o lugar da pressa. E pela primeira vez, você percebe que não precisa ouvir a voz de Deus para sentir sua presença, porque a presença já está em você. Deus nunca esteve longe. O que te afastava era o barulho da tua própria mente. E quando o barulho cessa, o coração finalmente percebe o que sempre esteve ali. O silêncio de Deus é, na verdade, o retorno ao centro, o lugar onde a tua alma e o Espírito de Deus se encontram em unidade. Por isso, se você está passando por um período de silêncio, não lute contra ele. Observe, respire, escute o que a vida está tentando te dizer por meio da pausa. Nada é acaso. O silêncio é uma linguagem e Deus é fluente nela.
Ele fala através do tempo, da espera, do desconforto, do vazio. E quando você aprende a escutar essa linguagem, o silêncio deixa de ser assustador e passa a ser sagrado. Deus te coloca no silêncio para te devolver a ti mesmo. Porque enquanto você corre atrás de respostas, Ele quer te mostrar algo muito mais profundo, que a verdadeira revelação não está nas palavras que você ouve, mas na transformação que você vive. Então, antes de pedir para que Deus fale, pergunte a si mesmo: será que estou ouvindo o suficiente para entender o que Ele já está dizendo? Talvez o que você chama de silêncio seja, na verdade, a voz de Deus em outra frequência. Uma frequência que não entra pelos ouvidos, mas pela alma. Se essa mensagem te fez refletir, escreva nos comentários: eu escolho ouvir o silêncio de Deus. E se esse tema ressoa com o que você está vivendo, se inscreva no canal. Aqui, cada reflexão é um convite para você caminhar mais fundo dentro de si, onde Deus te espera em silêncio. Há um momento, depois do silêncio, em que algo começa a mudar. Não fora mais dentro de você. É sutil, quase imperceptível. Um pensamento que antes gerava dor começa a trazer entendimento. Uma lembrança que antes te paralisava agora te ensina. A ausência que antes te feria agora te fortalece. É o começo do despertar. Quando Deus silencia, Ele não apenas te ensina a esperar, Ele te ensina a ver. Porque o silêncio não termina quando Deus fala. Termina quando você começa a compreender o que Ele já estava dizendo o tempo todo. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E o despertar é justamente isso, o instante em que você percebe que o que parecia o fim era, na verdade, o início da tua verdadeira vida espiritual. Enquanto você acreditava que estava sendo ignorado, estava sendo preparado. Enquanto pensava que Deus te havia deixado, Ele estava te construindo. O despertar é o ponto em que o sofrimento começa a fazer sentido. Você olha para trás e entende que cada silêncio foi uma resposta em forma de processo. A ausência que você sentiu era, na verdade, espaço para o novo nascer. E o vazio, que parecia destruição, era solo fértil para o florescimento. Deus nunca desperdiça um silêncio. Cada pausa dele é uma semente lançada dentro da tua alma. Mas é preciso tempo até que ela germine. E quando finalmente floresce, você entende o propósito por trás da dor. Deus não queria apenas mudar tua história. Ele queria mudar você. A psicologia de Jung ensina que toda transformação nasce de um colapso. A alma precisa descer para poder subir. E é isso que o silêncio de Deus faz. Te leva à profundidade para que, quando voltar à superfície, você volte diferente, mais consciente, mais inteiro, mais conectado com o divino que habita em ti. Porque o verdadeiro milagre não é Deus falar contigo. É você aprender a reconhecê-lo dentro de si. E esse é o ponto em que fé e psicologia se encontram. A fé te ensina a confiar. A psicologia te ensina a compreender. E juntas, elas te conduzem à sabedoria. Quando Deus volta a falar, você percebe que, na verdade, Ele nunca parou. Você é que aprendeu a escutá-lo em outra forma. Agora, a vida se torna oração. O silêncio se transforma em diálogo. A dor vira linguagem. E tudo o que antes parecia caos se revela como parte de um plano perfeito. Jung acreditava que quando o ser humano encontra sentido na dor, ele deixa de sofrer, porque o sofrimento sem sentido destrói, mas o sofrimento compreendido transforma. E é exatamente isso que Deus faz quando te desperta. Ele te dá olhos espirituais para enxergar o propósito escondido atrás do sofrimento. Deus não fala apenas em palavras. Ele fala através de sincronicidades, de encontros, de percepções, de mudanças sutis no teu caminho. Às vezes, você chama de coincidência o que é, na verdade, a providência divina em movimento. Cada detalhe tem uma assinatura. Cada instante tem um propósito. E quando você desperta espiritualmente, começa a perceber que o silêncio de Deus foi a ponte que te levou até aqui. Antes, você orava
pedindo sinais. Agora você vive como um sinal. Antes buscava respostas. Agora carrega as respostas dentro de si. Antes via Deus como alguém distante. Agora sente Deus em tudo. No vento, na espera, nas lágrimas, na paz que vem sem explicação. E é nesse ponto que o silêncio se transforma em comunhão. Deus já não é mais o ser que você implora para ouvir, mas a presença constante que você aprende a reconhecer. Esse é o estágio mais maduro da fé, quando você já não precisa de barulho para acreditar. Então, se você está nessa transição entre o silêncio e o despertar, saiba, é aqui que a tua fé se torna adulta. É aqui que o Espírito te amadurece. É aqui que você deixa de pedir para ser consolado e passa a consolar. De pedir luz e passa a ser luz. De esperar sinais e passa a ser o reflexo vivo do amor de Deus no mundo. Deus te preparou no silêncio para agora te usar na revelação. Porque os que foram moldados na ausência são os únicos que conseguem sustentar a presença. O silêncio não foi castigo, foi consagração. E se você chegou até aqui, é porque o céu já começou a se mover dentro de você. Comente aqui embaixo. Do silêncio, eu despertei. E se você está vivendo esse despertar espiritual, se sente que Deus está te revelando algo através do silêncio, se inscreva no canal. Você não está sozinho nessa jornada. Aqui, cada vídeo é uma conversa entre a alma e o divino, entre o humano que busca e o Deus que transforma. Quando o silêncio termina, você percebe que Deus nunca deixou de agir. O que muda não é Ele, é a tua percepção. Você aprende que o silêncio foi o modo mais sábio que o céu encontrou para te amadurecer. Deus não estava distante, Ele apenas estava te ensinando a crescer. Carl Jung dizia que o ser humano não se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. E o silêncio de Deus é exatamente isso. O processo de tornar consciente tudo o que estava escondido. O medo, a dúvida, o controle, o orgulho, para que a luz possa nascer de dentro. A iluminação espiritual não acontece no aplauso, acontece na solidão. Não acontece quando tudo dá certo, mas quando tudo silencia. É nesse espaço que a alma aprende a ver com os olhos da fé. Você não precisa mais de sinais grandiosos, porque o simples já te revela Deus. A brisa que toca tua pele, o sol que atravessa a janela, o coração que volta a bater em paz. Tudo isso é Deus te dizendo, eu sempre estive aqui. Ele apenas esperou o teu silêncio para poder falar da forma mais pura possível, sem ruído, sem medo, sem interrupção. O silêncio foi o templo onde a tua fé amadureceu. E agora, o que antes era desespero se transformou em confiança. O que antes era ausência se transformou em presença. O que antes era dor se transformou em propósito. Deus não quer apenas que você sobreviva ao silêncio. Ele quer que você entenda o poder que existe dentro dele. Porque é no silêncio que ele te dá novas instruções. É no silêncio que ele muda a tua rota. É no silêncio que ele te prepara para o próximo chamado. Há pessoas que só buscam Deus nas respostas. Mas as almas profundas aprendem a amá-lo também nas pausas. Porque entender Deus não é sobre decifrar o mistério, é sobre confiar no processo. E se há algo que o silêncio ensina, é que a fé não precisa ver para continuar caminhando. O silêncio te faz entender que Deus não quer apenas ser ouvido, Ele quer ser conhecido. E conhecê-lo é diferente de apenas escutá-lo. Conhecer Deus é sentir sua presença no invisível, é perceber sua mão nos detalhes, é reconhecer seu toque, até nas dores que você não entende. Jung acreditava que todo ser humano carrega dentro de si uma centelha divina, um ponto de luz que, quando desperto, o reconecta com a totalidade. A Bíblia chama isso de Espírito Santo. E é nesse instante, quando você desperta essa consciência, que tudo muda. Você já não busca Deus fora, você o vive por dentro. Você se torna testemunha viva de que o silêncio foi o instrumento do renascimento da tua alma. Então agora, olhe para trás. Veja tudo o que você suportou, tudo o que aprendeu,
tudo o que te moldou. Perceba que o silêncio de Deus foi a ponte entre quem você era e quem está se tornando. Você atravessou o deserto e o deserto te transformou. Você caminhou na escuridão e a escuridão te ensinou a acender a própria luz. O silêncio de Deus não foi ausência. Foi a linguagem da construção. E hoje, o que nasceu dentro de você é inabalável, porque foi forjado na quietude, testado na fé e sustentado pela presença invisível de Deus. Agora você entende. Deus não te puniu com o silêncio. Ele te promoveu através dele. O silêncio foi o útero da tua nova versão. Foi ali que você foi gestado espiritualmente, para nascer em uma consciência mais alta, mais madura, mais inteira. E quando essa nova consciência desperta, a primeira coisa que ela faz é agradecer. Não porque tudo deu certo, mas porque tudo fez sentido. O silêncio não te quebrou, te lapidou. E o que o céu estava construindo em segredo agora começa a florescer diante dos teus olhos. Então, a partir de hoje, não tema mais o silêncio. Veja-o como um altar, um lugar sagrado onde Deus fala de um modo que o mundo não entende. O silêncio é a voz dos maduros, o solo da sabedoria, o início da transformação. E se essa mensagem falou com o teu espírito, escreva aqui nos comentários: o silêncio me ensinou a confiar. Escreva isso como uma declaração de fé, como um lembrete para si mesmo de que o que parecia ausência foi, na verdade, presença em sua forma mais profunda. E se você quer continuar crescendo nessa jornada entre fé, mente e propósito, se inscreva no canal agora. Cada vídeo aqui é um passo a mais no caminho do autoconhecimento espiritual, o caminho onde a voz de Deus se encontra com a tua, porque no fim o silêncio nunca foi vazio. Ele sempre foi Deus sussurrando: confie, estou te moldando. Se esse vídeo falou com você, se você sente que está passando por esse tempo em que Deus parece em silêncio, é porque Ele está te chamando para um nível mais profundo de consciência espiritual. E é exatamente sobre isso que eu falo no meu e-book, um guia prático e transformador que vai te ajudar a entender os sinais do silêncio de Deus, reconectar-se com sua voz e alinhar sua mente com o propósito que Ele tem para sua vida. Esse não é apenas um livro, é um caminho. Um caminho para quem quer transformar dor em entendimento, silêncio em direção e espera em sabedoria. O link está na descrição. Adquira o e-book e comece hoje a jornada de transformação que Deus começou em silêncio dentro de você. Porque o silêncio foi o chamado. Agora é a hora da resposta.